Olha, gente, esse é meu devocional de hoje. Então, é muito legal e bacana porque eu que desenhei, eu que colori, tá? Então, vou ler para vocês. Depois que eu li Mateus 6, né? Capítulo 6, do 7 ao 15. E eu resolvi escrever isso aqui para vocês, tá? Em verdade te digo, Jesus falando, a paz esteja com vocês. Assim disse Jesus Cristo, que estava diante dos apóstolos. Inacreditável, não é? Jesus, antes da morte, treinou seus apóstolos, um a um. As 12 personalidades. Hoje, nós todos temos, cada um, uma personalidade diferente. Pode ser até um pouco igual, mas é diferente. Engraçado, gente, que as nossas personalidades são diferentes, mas é assim que tem que ser. Nossas digitais não são iguais. Nós temos uma digital. Deus, ele fez perfeitamente o ser humano, né? Criou homem e mulher no início, né? Primeiro foi Adão que Deus criou, né? Voltando aqui, um desses 12 discípulos, gente, traiu Jesus. Mesmo assim, né? Quem sabe aí quem traiu Jesus foi Judas Iscariotes, né? Mesmo assim, Jesus, antes de tudo acontecer, que ele sabia ler corações, entendia os sentimentos, mesmo assim eles estavam treinando as personalidades, né? E incrível que mesmo Judas traindo, Jesus lavou os pés de todos os apóstolos, né? Um a um, e olhando para cada rostinho e sabendo cada personalidade, e também sabendo que um dos 12 seria um traidor, né? Que iria entregá-lo por apenas mais ou menos 30 moedas de prata, que naquela época, né? 30 moedas de prata, depois vocês podem pesquisar aí. Mesmo assim, ele lavou os pés dos 12 apóstolos. Isso quer dizer humildade, né? Imagina o mestre aqui hoje, lavando os seus pés, nossos pés. O que você diria? Não, eu que tenho que lavar os seus pés, Jesus. Mas hoje a gente tem uma luz, né? E essa luz, aonde que a gente tira? É da Bíblia, né? A Bíblia não é Deus, mas ela é a nossa bússola. Então aqui, né, mesmo Judas traindo por 30 moedas de prata, depois ele se arrependeu e devolveu essa 30 moedas de prata. Mas aí é só Jesus que sabe o coração, né? Os apóstolos não queriam que Jesus lavasse os pés, pois estava diante de Jesus. Imagina, o rei de Israel, né? Que hoje é o rei dos reis, senhor dos senhores, né? Acima dele só existe o Pai Celestial. Então, depois que Jesus fez lavou os pés com todo o amor e carinho de todos os 12, né? Ai, é muito linda essa história, eu me emociono porque isso aqui foi eu que escrevi mesmo, tá? O meu estudo hoje. E é emocionante porque imagina você estar diante de Jesus hoje e ele lavando o seu pé. Aí você fala, Jesus, deixa que eu lave os seus pés. Imagine naquela época, mas tinha que ser assim, né? E o Deus vivo hoje, que nos cura das nossas piores doenças paliativas. Para quem não sabe o que é doença paliativa, gente, não tem cura para os médicos, né? Doença paliativa tem várias neurológicas, tem várias doenças paliativas por aí. Todas elas paliativas, por exemplo, o câncer é uma das piores, né? Quando a pessoa entra no câncer paliativo é um dos piores, porque não tem cura, só existe tratamento para aquela situação que a pessoa está no momento. E, inclusive, existem outras doenças, né? Inclusive o ELA é muito difícil, que para os médicos não existe cura.
as pessoas vão atrofiando, enfim, existem várias doenças paliativas e inclusive que eu acho que é uma das piores paliativas, que é a da alma, né? Então, Deus, nosso Deus vivo hoje, que é Jesus Cristo, Deus, Jesus. Só que quem criou todas as coisas foi o Pai Celestial. O Pai Celestial amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que exercesse fé nele seria salvo. Então, nosso Deus é Jesus, né? Mas o Pai é maior do que o Filho. Então, voltando aqui, Jesus, o rei de Israel, né? Na época lá, né? Hoje ele é rei dos reis, lavou os pés dos apóstolos. E o Deus vivo de hoje que nos cura das nossas piores doenças. Hoje você pode ir no médico, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Você faz todos os exames e não dá nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que é sua alma, é a nossa alma que precisa ser curada. Mas não existe médico nesse mundo que cura igual Jesus, que é Jesus que cura todas as nossas doenças. Se você crê, ele vai te curar. Então, voltando aqui, né? Jesus, o rei de Israel, na época lavou os pés, né? E o Deus vivo hoje, que nos cura das nossas piores doenças paliativas, que é a alma doente. Na época, né? Pedro, segundo as escrituras, Pedro traiu Jesus 3 vezes. E antes disso acontecer, Jesus já previa. No entanto, que antes de Jesus ser preso, Jesus disse a Pedro, e Pedro falou, nunca, mestre, eu o trairei. Né? Então, todo mundo sabe a história de Pedro, né? Só que Pedro nunca imaginava, não imaginava não, porque como Pedro também nem imaginava o que acontecera, né? Após ele negar Jesus 3 vezes, todo mundo já sabe dessa história, né? Jesus, depois da ressurreição, que Pedro estava amargurado na alma, né? Triste da alma, querendo, nem sei, que passou na cabeça de Pedro. Mas Jesus perguntou depois da ressurreição para Pedro. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. A mesma coisa, né? Antes ele perguntou para Pedro. Antes Pedro falou que nunca trairia Jesus, né? E Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes. Então, todo mundo sabe da história, né? Vamos continuar. Jesus perguntou depois da ressurreição, perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. Jesus disse a Pedro depois da sua ressurreição isso. Cuide das minhas ovelhas. Jesus Cristo cuida de nós como que aquelas ovelhas perdidas. Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Jesus Cristo é Deus e meu Senhor e Salvador. Então, hoje, o meu devocional, que é a oração universal Pai Nosso, né? Que eu acho linda. Vou ler só um pouquinho aqui, porque eu já li aí anteriormente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, para mim, o reino que está dizendo aqui é Jesus. Então, se você tem Jesus na sua vida, independente de placa e de religião, o reino é Jesus. Amém? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eu peço a Deus para todos um ótimo dia abençoado e que nos livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Amém. Glória a Deus.